guys! tudo bem? 안녕하세요. 반갑습니다. 시몬이라고 합니다. Bem, hoje nesse vídeo eu quero me apresentar um pouco em breve, rapidinho, um resuminho, para depois eu explicar o principal motivo de eu estar fazendo esses vídeos. Primeiro, como eu tenho olho puxado e tal, vai ser coreano, mas eu sou coreano e brasileiro. Sou mais ou menos uma mistureba dos dois, que eu vivi bastante aqui e já vivi lá também. Então eu tenho uma mistura das duas culturas ao mesmo tempo. E por essa razão, eu tô querendo gravar os vídeos para apresentar um pouco mais sobre as duas culturas, as diferenças, as qualidades, ou tipo, coisas distintas. Trabalho já há 4 anos como apresentador de eventos e como professor de coreano. E como eu já trabalhei por 4 anos professor de coreano, muita gente já me perguntou: por que você, por acaso você faz tipo as aulas via Skype ou tipo tem aulas online? Aí eu pensei, nossa, pior, eu poderia gravar alguns vídeos para poder compartilhar esse conhecimento com todo mundo de uma vez só. E foi aí que tive interesse em gravar os vídeos para YouTube, mas nunca tive coragem. Já faz uns 2 anos já que não tenho coragem. Porque, por incrível que pareça, sou muito tímido, tá? Não sei como trabalho com essas coisas, mas por exemplo, na frente da câmera assim, fico mais tímido ainda, tipo, eu tô quase ficando vermelho aqui. E também tem uma certa frase que um amigo meu me disse, que foi o seguinte: todo conhecimento que não for compartilhado deixa morrer consigo os frutos da sua sabedoria. E essa frase me pegou um pouco, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento, cada um tem suas experiências diferentes que pode compartilhar com os outros. E eu mesmo posso aprender com vocês um monte de coisa, como vocês podem aprender comigo, pelo menos um pouquinho. E foi nisso que eu queria poder compartilhar, né, essas aulas com vocês, com todos vocês, as pessoas do YouTube, todo mundo quem assiste, quem tiver interesse nas aulas de coreano, pelo menos do básico até uns avançados, mais ou menos, até onde você consiga falar. E claro, não vai ser só apenas as aulas de coreano, mas vai ter tipo entrevistas com os brasileiros mesmo daqui que aprendem coreano ou que tiveram bastante interesse com a cultura coreana, ou entrevistas com os coreanos mesmo daqui do Brasil, certo? E se tiver uma oportunidade para a Coreia nesses dias, aí eu irei fazer uma entrevista lá também. Bem, o motivo principal de hoje, de eu estar gravando esses vídeos, é que eu vou querer dar algumas dicas para vocês de como aprender o coreano e como vocês podem seguir com as minhas aulas, tá? Porque não adianta só eu estar explicando, falando para vocês e vocês tipo, apenas assistirem. Ninguém aprende uma coisa de uma vez só. É um certo prazo, certos objetivos e certos esforços que vocês vão fazer comigo pra gente poder aprender e você sair falando coreano já na rua. Primeiro, como assistir às minhas aulas e vocês estudarem em casa. Bem, as minhas aulas vai funcionar o seguinte: sempre que vocês virem as minhas videoaulas, vai estar o link do livro embaixo. Aí vocês podem baixar só pelo PDF, mas eu sugiro que todos vocês imprimam a apostila para daí poderem resolver os exercícios comigo também, tá ok? Segundo é o caderno. Você precisa de 3 coisas principais para você estar assistindo as videoaulas comigo. Primeiro, lápis ou caneta. Segundo, borracha. E terceiro, o caderno. O caderno é o principal. Tudo que eu explicar para vocês ou escrever no quadro que vai ter daqui nas próximas aulas, vocês vão escrever junto comigo no caderno. Tudo, explicitamente tudo, tá? Eu gostaria, realmente, né? Porque você tem que ter a mania, você tem que ter a prática de estar escrevendo coreano, de estar escrevendo as coisas. Porque escrever, você está automaticamente memorizando todas elas na sua cabeça. Então, o caderno e a apostila são essenciais. Terceiro, é apenas não assistir as minhas videoaulas. É sempre estar assistindo ou ouvindo alguma coisa em coreano. Tem outras videoaulas que vocês podem assistir no YouTube dos outros professores, mas a coisa melhor que você pode fazer, não sei se alguém tiver Netflix aí também, é você assistir os dramas ou filmes coreanos ou ouvir música. Mas não é que você vai assistir o filme ou o drama
por exemplo, só idioma em coreano e a legenda em português. Não, never. Até o idioma vai ser em coreano depois, porque aí, assim que vocês tiverem pelo menos bem o básico, para vocês conseguirem seguir junto com a pessoa que está falando, sabe? As palavras que ele estiver falando. E você vai seguindo um por um, sílaba por sílaba, palavra por palavra. Tranquilo? Fechado? Pode fazer isso por mim? Beleza. E aí o quarto e o último. Nossa, eu falei 3 dicas, né? Mas enfim, vai ser 4. A última é você praticar muito. Sem prática você não vai conseguir absolutamente nada. Tem nada. A prática é a coisa essencial para você aprender realmente, para depois você lembrar e conseguir praticar ela. Vamos dizer, como você consegue praticar? Nas minhas videoaulas sempre vai ter algumas frases, alguns cumprimentos que eu vou ensinar para vocês. Isso eu estou explicando para vocês usarem isso, para vocês usarem essas palavras, essas frases, essas falas. Com quem que eu vou usar? Pode ser com um outro amigo que esteja aprendendo coreano, ou se você vier aqui no retiro, tá cheio de coreano, né? Que como a maioria sabe, aqui é o Korean Town, né? Aqui tem muita coisa que você pode fazer. Tomar um café, ou experimentar uma comida coreana, ou para mais de 18 anos para bares, tem bares coreanos aqui também. Então vocês podem vir aqui, não sei, e tenta fazer uma amizade com o coreano, sabe? Tenta falar, fala só para meus 안녕하세요, 반갑습니다, 이름이 뭐예요? Sabe como que é seu nome? 몇 살이세요? Você pode, quantos anos você tem? Ou 요즘 여기서 뭐해요? 여기 맛있는 게 뭐예요? O que é bom aqui? O que é gostoso aqui, sabe? E é isso, você sempre tem que estar anotando as coisas no caderno que eu falar, que eu escrever, que eu explicar. Segundo, sempre estar assistindo ou escutando alguma coisa em coreano para você acostumar com a pronúncia, porque coreano realmente não é uma coisa fácil. E realmente, português também não é coisa fácil. A gente que nasceu aqui, por exemplo, brasileiros que nasceram aqui, é que a gente já cresce falando, né? Mas não é fácil também. E está praticando bastante. Segunda coisa que eu queria falar aqui, além dessas dicas, antes de a gente estar começando as nossas aulas, antes de a gente começar os nossos estudos, a gente precisa preparar a nossa mente. Primeiro a nossa mente. Como assim a nossa mente? Não sei se alguém já vai falar sobre o mindset, que está na moda atualmente, mas isso é muito importante mesmo. O mindset, como assim preparar a nossa mente antes de estudar? Bem, temos 3 coisas que eu quero falar para você. Primeiro é a meta que você está estudando coreano. Segundo é o planejamento. E o terceiro é o prazo. Como assim? Vou explicar um por um. Meta. Como assim meta de eu estar aprendendo coreano? Meta é igual objetivo. Por que você está estudando isso? Por que você está querendo estudar coreano? É porque eu quero fazer intercâmbio na Coreia. É porque eu gosto muito da cultura coreana. É porque eu gosto de dramas. Porque eu gosto de aprender um novo idioma. Tem um monte de metas, objetivos diferentes que cada um vai ter. Mas você precisa deixar claro, específico, qual é a sua meta. Por exemplo, eu vou querer fazer intercâmbio na Coreia depois. Bem, então agora vamos para o prazo. Quantos dias ou quantos anos você tem para aprender isso? Eu tenho só apenas 1 ano. Eu tenho 2 anos. Tá, eu vou fazer um intercâmbio daqui 2 anos. É possível aprender coreano em 2 anos? Sendo sincero, não. Mas você pode pelo menos ficar no intermediário ou avançado para que você consiga continuar os seus estudos lá. Então, a gente já teve meta, objetivo, prazo, agora o planejamento. O planejamento para você alcançar essa meta nesse prazo. Vamos dizer, eu tenho 2 anos. 2 anos. Eu não tenho muito tempo. Se não tenho muito tempo, eu preciso estudar mais e mais repetidamente. Então, uma vez eu vou estudar 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, porque eu tenho apenas 2 anos, para daí depois eu poder fazer um intercâmbio. Então, o último tem, por exemplo, o TOEIC, que é a proficiência do idioma coreano, da língua coreana. Então, você vai planejar em quanto tempo por semana você vai estudar, como você vai estudar
beleza? Eu acho que eu falei muito já, né? Esse daí tá todo dormindo aí já. Eram essas dicas, tipo, essas coisas que eu queria falar pra vocês antes das minhas aulas, pra do nada não ficar perdido, tá? As minhas aulas sempre vai ter, não é o quadro negro, é o quadro branco. Aí vai ter os livros também no link de baixo, tá? Vai ser dividido como? Básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado 1 e avançado 2. Não vai acabar apenas em básico. Eu quero que vocês saiam daqui falando coreano com alguém. Esse foi o meu vídeo, primeiro vídeo, né? Que vai ser postado no YouTube. Quem tiver interesse em aprender o coreano comigo, se inscreve no meu canal aqui e dá um like. Obrigado, pessoal. Prazer enorme de conhecer todos vocês. Eu espero muito que vocês, tipo, aprendam coreano e, sei lá, mandam pra mim assim, nossa, aprendi muito com você, como foi. Ah, e não esquece de deixar os comentários aqui embaixo, quem tiver alguma dúvida, ou por exemplo, você poderia melhorar em alguma coisa, você poderia dar aula de alguma coisa, tá? Todos esses comentários, essas dúvidas, ou essas dicas que você manda pra mim, eu vou sempre estar lendo, pra estar seguindo junto, porque uma coisa assim de estudo não é coisa fácil, porque cada pessoa tem um modo diferente, certo? Eu sei. E é isso, pessoal. E também não vai ter apenas aulas tipo, chatas, assim, sabe? Só de discursiva e tal. Eu sei que é meio chato, mas eu sempre vou estar postando uns outros vídeos. Por exemplo, eu vou num outro local, aí eu vou mostrar pra vocês como você chegar a uma pessoa e o que você pode falar em coreano com a pessoa, dar alguns exemplos. Ah, tem mais uma coisa que eu ia fazer também, que eu pensei, por exemplo, que ultimamente não dá pra ignorar, né? Tá muito famoso o K-pop e eu realmente gosto também, eu ouço bastante. Cada música pop, é que de K-pop tem vários gêneros diferentes, né? Por exemplo, tem de balada, subgêneros de balada, de rap, de hip hop, tem vários, enormes. Então dessas aí, cada uma música eu vou tentar traduzir elas para vocês e explicar qual o sentido dessas frases de cada uma das músicas. E por exemplo, eu não consigo soletrar, não consigo falar a pronúncia certa dessa música quando for cantar. Então, vocês vão colocar nos comentários para que eu possa ver aonde e que música, que daí eu posso explicar para vocês. Tá ótimo? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês logo.